Você já se sentiu invisível? Já esteve diante de uma missão, um chamado, uma causa, e de repente todos ao seu redor partiram? O grupo se dissolveu, os amigos desapareceram, o apoio sumiu. Você ficou sozinho. Sozinho com a tarefa. Sozinho com a responsabilidade. Sozinho com Deus. Mas será que estava mesmo sozinho? Essa é a história de um jovem chamado Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, que, nos primórdios de sua jornada espiritual, enfrentou uma solidão que poderia calar qualquer coração. Mas ele não se calou. E o que aconteceu depois nos ensina que o invisível é, muitas vezes, mais poderoso do que aquilo que se vê. Estamos em 1932, na pequena cidade mineira de Pedro Leopoldo. O Centro Espírita Luiz Gonzaga já não era mais frequentado como antes. Reduzido a um grupo de apenas 5 pessoas, o trabalho seguia com simplicidade e dedicação. Ali estavam José Hermínio Perácio, sua esposa Dona Carmen, José Xavier, sua companheira Dona Gene e o jovem médium Chico Xavier. O trabalho era discreto, porém intenso. Pessoas aflitas, doentes e obsidiadas buscavam o centro em busca de cura, de alívio, de consolo espiritual. Mas o curioso é que logo após experimentarem as primeiras melhoras, desapareciam, como se por encanto. Voltavam à rotina e esqueciam o lugar que os acolheu na dor. Mesmo assim, o grupo seguia, até que a própria vida começou a testar a estrutura daquele pequeno farol espiritual. O casal Perácio precisou se mudar para Belo Horizonte, por necessidades familiares. O grupo, então, foi reduzido a apenas 3 membros: Chico, José Xavier e Dona Geni. Mas o destino ainda reservava novos testes. Dona Geni adoeceu gravemente. Incapaz de comparecer ao centro, ela precisou se recolher. Restaram apenas os 2 irmãos, Chico e José Xavier. José, por sua vez, era celeiro. Trabalhava com couro, fabricando arreios e celas. Um de seus credores, fornecedor de material, lhe exigiu o pagamento da dívida em forma de trabalho noturno. José, com grande pesar, avisou a Chico que precisaria se ausentar do grupo por um período. Agora, só restava um: Chico Xavier, sozinho, diante de um centro vazio. Na primeira noite em que ficou só, Chico sentiu o peso da dúvida. Ele estava ali. Mas para quem? Não havia pessoas para ouvir suas palavras, nem mãos para segurar, nem olhos para se emocionar. Qual o sentido de abrir as portas de um centro onde ninguém entra? Angustiado, o jovem médium se perguntou se não seria hora de fechar o local por um tempo, até que o grupo pudesse ser refeito. Foi então que ele recebeu uma visita. Naquela noite, Emmanuel, o espírito guia de Chico, apareceu com sua habitual serenidade e autoridade amorosa. Sua voz, como sempre, era calma, mas firme. Você não pode afastar-se, Chico. Prossigamos em serviço. Chico respondeu com honestidade. Mas como continuar, Emmanuel? Não temos mais frequentadores. O mentor então revelou a verdade que transformaria para sempre a compreensão de Chico e a nossa. Os espíritos desencarnados também precisam ouvir o Evangelho para aliviar os erros e crescer espiritualmente. Há aqui numerosos desencarnados, sofredores, aflitos, arrependidos. Eles vêm em busca de esclarecimento e consolo. Abra a reunião na hora de sempre. Estudemos juntos a lição do Senhor e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho. Era uma convocação clara, um chamado espiritual que ignorava as aparências e enxergava o invisível. Chico não hesitou. Entendeu que, mesmo sem corpos presentes, havia corações espirituais sedentos de luz. E foi assim que, durante 2 anos inteiros, de 1932 a 1934, Chico abriu as portas do Centro Espírita Luiz Gonzaga todas as segundas e sextas-feiras, às 8 da noite em ponto. Sozinho? Não. Aos olhos humanos, sim.
Mas à luz espiritual, o salão estava lotado. Chico fazia a prece de abertura. Pegava o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Abria-o ao acaso, lia uma mensagem e comentava em voz alta. Falava como se houvesse uma plateia. E, de fato, havia. Espíritos sofredores, muitos deles ligados à própria cidade ou região, atraídos pela luz vibratória da oração, se aproximavam em busca de reconforto e esclarecimento. Chico ouvia suas perguntas, respondia sob inspiração direta de Emmanuel, conversava, orientava, orava por cada um. Para quem passasse pela rua e espiava pela janela, tudo o que se via era um jovem franzino, gesticulando e falando sozinho. Mas, no plano invisível, era um apóstolo entre multidões. Sua vidência e audição espiritual tornaram-se ainda mais aguçadas nesse período. Ele via claramente os visitantes espirituais, espíritos que choravam, que se curvavam em oração, que escutavam com atenção, que partiam aliviados. E essas reuniões, embora ignoradas pelos homens, eram celebradas no mundo espiritual como verdadeiras assembleias de amor e redenção. A história real vivida por Chico Xavier nos convida a refletir profundamente. Quantas vezes você já pensou em desistir porque não viu ninguém ao seu lado? Quantas vezes você questionou o valor do seu esforço solitário? Quantas noites você serviu, orou, escreveu, cuidou ou trabalhou, sem plateia, sem aplausos, sem reconhecimento? Essa história mostra que, mesmo quando a sala está vazia, o céu está cheio de olhos atentos e corações conectados ao seu propósito. O mundo invisível não ignora a sua dedicação. A espiritualidade valoriza cada gesto de fé que você realiza, mesmo que ninguém mais veja. Chico seguiu fiel, e por isso tornou-se um dos maiores médiuns da história moderna. Mas antes da fama, dos livros, das entrevistas e da notoriedade, houve um tempo em que ele falava sozinho numa sala vazia, e mesmo assim, não desistiu. Se essa história tocou você, não aguarde para si. Escreva nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que sente que está lutando sozinho. Curta e inscreva-se para receber mais histórias que fortalecem a alma e aquecem o coração. Ative o sininho para continuar essa jornada de fé, coragem e amor invisível. E nunca se esqueça, você pode até parecer só, mas nunca está sozinho.